Olá, muito bem-vinda e bem-vindo aqui ao canal Você é do Bem com o tema Você no Inglês, tá? Agora eu tenho uma playlist nova que é para falar sobre o tema de aprender inglês. Então ali eu vou postar vídeos para você, para te ensinar coisas poderosas que me ajudaram muito a melhorar meu inglês, tá? E, inclusive eu vou postar lá o que eu fiz, o básico que eu fiz para conseguir falar inglês fluente, inclusive espanhol fluente também, tá? Então, a minha intenção aqui com esse novo playlist, tá? Com essa nova cara aqui do canal, é que você possa aprender inglês do jeitinho que eu fiz para aprender inglês, tá? Eu aprendi sozinha, eu tinha 42 anos, tá? E eu fiz assim, eu errei, depois acertei e aí eu tirei uma conclusão. Né? E essa conclusão foi que com 6 meses, tá, eu consegui falar inglês fluente de uma forma onde foi o suficiente para eu poder viajar aqui para os Estados Unidos, me estabelecer aqui, tá? Então, é muito importante, né, inglês, né? Você sabe muito bem disso. Eu tenho sido procurada assim por muita gente para ensinar inglês, né, tal, porque até por gente que fala espanhol aqui nos Estados Unidos me pedindo, por favor, me ensina, né? Porque é realmente importante, né? Aqui nos Estados Unidos tem muita gente que não fala inglês, tá? E que é brasileiro, e aí, ou gente que é da América Latina, né, que fala espanhol. E essas pessoas acabam ficando no grupinho delas, do país delas, né? E acaba que ela não aprende o inglês, né? E tem gente que acaba voltando para o Brasil porque não consegue se enturmar aqui nos Estados Unidos, né? E quando você vê, era por causa, né, que não aprendeu a falar inglês, né? Então é muito assim, é um ponto, né, que eu vejo que é muito necessário, tá? Que você possa ter uma dedicação aí. Nada vem de graça, né? Assim, tudo que você faz tem que ter uma dedicação, não é? Então, falar inglês é a mesma coisa, né? É igual. Né? E realmente, se você fizer os treininhos todo dia, você vai ver a melhora, né, que você vai ter. Porque tem, por exemplo, quem já fala, tá, alguma coisa, tal, né, com o treininho vai começar a entender melhor e a falar melhor o inglês de uma forma que vai ser compreendida e compreendido, tá? E vai poder também entender o que o americano está falando com você, né? Teve alguns casos assim de gente que eu ouvi, né? Que inclusive até uma vez eu cheguei a fazer isso, depois eu parei porque é muito perigoso fazer uma coisa que eu vou falar aqui para você, que é você fingir que entendeu só para não desagradar as pessoas, tá? Então, esse tipo de coisa, né, é de você fingir, né, porque na verdade ali tem alguém com a cara feia, já que não quer mais repetir de novo, né? Você fala uma vez, aí você pede para repetir porque não entendeu, né? E aí a pessoa fica tão assim oprimida, né, pela cara feia, né? Às vezes do americano que não quer repetir, né, o que falou, né? Que essa pessoa joga a toalha, né? E não quer mais estudar inglês, fica com vergonha, fica com medo, né? Só que eu vou te dizer uma coisa, tá? Que na verdade é muito importante você saber isso, é cultural daqui. Eles não têm muita paciência, né? Não tem, porque eles não têm que aprender outra língua, quase que não, né? Todo lugar que eles vão no mundo, né? O inglês está lá, né? Então, disponível. As pessoas aprendem a falar e tal, né? Em outros países, na África, no México, na Europa, não é? Então, assim, o americano, né? Vamos falar, eles são mal acostumados, né? Porque eles têm um mundo inteiro, assim, falando inglês. Então, o que acontece? Né? A gente tem que compreender esse lado cultural, né? E ver que a gente que tem que fazer o esforço, né? Como fazer esse esforço, né? Como você pode mudar isso, né? É simplesmente ignorando a cara feia e pedir para repetir de novo sim, tá? Faça isso. Jamais fale que você entendeu uma coisa que você não entendeu. Por quê? Te digo por quê, tá? Primeiro porque essa pessoa, se é um chefe ou se é alguém que você está indo trabalhar ou você está trabalhando, né, ou está convivendo, essa pessoa acha que você entendeu e você mentiu e falou que entendeu e você mentiu, né?
E aí você não vai entender, vai ficar faltando alguma coisa. Essa pessoa vai cobrar você, vai falar, mas eu não te falei isso e você disse que entendeu. Aí você vai ficar, eu não entendi, né? Então isso causa uma má impressão enorme, né? E aí eles não querem contar com você, né? Então, para trabalhar, né? Às vezes uma oportunidade na empresa, talvez, né, uma chance de você mudar, né, de área, talvez encontrar um emprego melhor do que você está trabalhando, né? Mas se você for sincero e falar não entendi e ter o seu caderninho, tá? Que é um dos materiais de trabalho que eu quero que você tenha, tá? Uma cadernetinha pequenininha. Às vezes tem esses Moleskine pequenininhos, sabe? De pôr no bolso para quem viaja. Sempre tem um caderno, uma cadernetinha que chama Moleskine. Se não é o Moleskine, gente, pega uma caderneta. Não importa, uma caderneta de papel e para você de arame que você vai e escreve a palavra que você não entendeu. O que você faz? Quando a pessoa você não entendeu, você pede para repetir. Can you repeat, please? I'm so sorry, I couldn't understand. É tão, se você for polido e falar assim com jeitinho, né? Ai, me perdoa, mas eu não entendi. Poderia repetir, por favor, né? Can you repeat for me, please? Então, olha só, a pessoa vai acabar às vezes com cara feia, né? Fala assim, poxa, mas você não entende? Não sabe inglês? Aí você vai, pede para escrever. Escreve aqui para mim. Escreve aqui a palavra. Escreve a palavra e já procura no Google Translator, rápido, para você ver o que é. De repente, vocês não têm ideia, às vezes é uma outra coisa que a pessoa está falando e você está achando que é outra coisa, tá? Então isso pode te impedir de crescer aqui nesse país, além do que, por causa dessas perdas, né? Uma perdinha aqui, uma perdinha ali, você acaba desistindo e acaba até mesmo voltando para o Brasil, né? Depois de tentar aqui e não ter sucesso e basicamente por causa de não falar inglês, tá? Então o que acontece, né, é que tem gente que acaba voltando para o Brasil, ficou aqui anos e não sabe falar nada de inglês. Então você deve decidir e você quer aprender, né? E para aprender você tem que se dedicar. Que seja 15 minutos, pega uma palavrinha por dia, uma palavra por dia, você aprende essa palavra. Ou você usar certas frases para você poder criar esse hábito, tá? De aprender as palavras e encaixar essas palavras em frases que você vai usar todos os dias, tá? Então é muito importante que você tenha um caderninho na mão, né? E que você possa aprender cada dia uma palavra, tá bom? Eu aprendi inglês assim e aprendi espanhol assim, né? E eu falo uma coisa para você. Aqui nos Estados Unidos, se você tá aqui, você deve procurar falar com as pessoas em inglês, tá? Porque quando eu cheguei aqui, eu falava inglês, né? Mas quando eu comecei a falar com os americanos, eu falei, opa, opa, parece que eu vou ter que treinar mais, porque eu não estava entendendo, né? Tava difícil. E aí eu falei, meu Deus do céu, né? É diferente, né? Então você tem que saber que você tem que treinar, né? E falar com o americano. Aproveita que você está aqui nos Estados Unidos, tá? Porque daí você vai poder se relacionar mais, networking, né? Você vai poder abrir suas linhas de contatos, conseguir mais trabalho, tá? E falo mais para você. Aqui nos Estados Unidos tem muito trabalho, tá? E tem muita gente que precisa de gente que fala português, que fala espanhol, sabe? Eu sei que tem muita gente qualificada aqui nos Estados Unidos, tá? Que vem do Brasil, professor, ou mesmo até dentista, sabe? Gente estudada, né? E que pode muito bem fazer um trabalho qualificado numa empresa. Por exemplo, traduzir um material, né? Para uma pessoa de negócios, né? Fazer coisas assim. Eu sei que não dá, né? Para você trabalhar na mesma coisa que você fazia no Brasil, né? Mas se você pudesse comunicar mais em inglês, né? Você vai conseguir melhores posições, você vai poder se comunicar com mais pessoas e vai abrir o seu networking, né? O seu networking vai longe e você pode conseguir colocações melhores, né? Então, sabe, assim, sinceramente, né? E aí tem muita gente que está trabalhando pesado, né? Bastante pesado, todo dia, limpando casas, né? Então, lógico, né? Para você conquistar um trabalho no escritório, para que não seja tão pesado,
né? Então você deve se comunicar em inglês. Aí o que acontece, né? Tem muita gente que fica só com os brasileiros, né? Então, esse não é discriminação, gente, é estratégia, estratégia, né? Então, tem que procurar sair mais com os americanos, tá? Tenta se engajar, tenta fazer amizade, e nunca faça isso que eu falei lá, de falar que entendeu uma coisa e não entendeu, porque isso pega mal pra caramba e a pessoa vai te cobrar depois, vai falar, ela, melhor não chamar não, porque ela finge que entende, depois dá problema, se entendeu? Então, assim, esse é o nível de coisa que você deve observar. O interesse é muito, assim, é muito importante, porque você vai ser premiada e premiado no momento em que você decidir que você não vai fingir que entendeu só para agradar ninguém, não, tá? Como eu superei, né, isso? Superei confrontando as caras feias das pessoas. O que você acha? Não tinha ninguém assim, tinha gente bem, né, com vontade de ajudar, tá? Mas a maioria tá correndo também, trabalhando. Né? Então, como eu superei isso, né, de aprender mesmo, foi também assim, tipo, não entendi. E a pessoa, oh my God, aí você, ai, repete, por favor. Ok, repete. Ai, não tô entendendo. Ok, vamos, escreve aqui pra mim, escreve aqui, né? E aí começou um método aí. Escreve aqui pra mim, escreve. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram, né, a confiar mais em mim, porque o meu interesse era maior, né? E eu não tava com medo de cara feia, porque quem tem cara feia tá com fome. Tá com cara feia, tá com fome, né? Pra mim é assim, daí vem cá, repete aqui, deixa a cara feia lá, minha filha, meu filho, vai aprender o seu inglês, que é o que mais importa, porque, como eu disse, essas pessoas vão reconhecer o seu esforço, né? E vão procurar você quando tiver uma oportunidade, tá? Então, eu vou te contar uma oportunidade que aconteceu comigo aqui por causa disso, tá? Bom, eu estava trabalhando pesado, né, vendendo tapete na rua, né, vendendo tapete na rua, de porta em porta, lençol de cama de porta em porta, era um trabalho pesado, né, não era fácil não, no calor aqui na Flórida, né, e chove, rola tapete, bota na van, tira tapete, põe lá fora, era muito difícil, mas eu fazia meu ganha-pão aí, né, mas por causa desse meu desafio, né, de sempre melhorar meu inglês, né, então teve um dia que eu falei, poxa, né, eu realmente preciso procurar um trabalho melhor, né? Eu preciso criar mais linhas de contato, eu preciso conhecer mais gente, eu tô muito aqui nesse mundinho de vender tapete aqui na rua, né? E vai lá no armazém comprar do árabe, volta, né? Aí fica aquela coisa, não falo, não entendo muito bem, mas eu falei, não, eu preciso melhorar. Então, eu comecei a melhorar nesse aspecto, né? De aprender a falar com mais gente, a estar mais engajada aí, né? E aí eu pedi para trabalhar, né? Fui pedir um emprego. Comecei a perguntar, né? Se tinha algum lugar precisando de alguém em vendas, né? E aí apareceu, né? Uma oportunidade para eu ir trabalhar numa empresa para vender software no telefone, tá? Software de máquinas automatizadas, máquinas que faz software de 3D, né, 3 dimensões para máquinas automatizadas, tá? Então, e aí foi muito legal, porque eu entrei nessa empresa, eu comecei a estudar, né, esse software e eu comecei a vender. Né? Eu aprendi o software porque eu sei estudar, né? Eu aprendi a estudar, que aliás eu vou te ensinar como é que eu estudo também, tá? Eu vou te ensinar exatamente o método Aprendendo a Aprender também para você usar no seu estudo do inglês. E isso aí me ajudou muito. E aí eu fui trabalhar nessa empresa e vendi muito software. Né? Então, por causa desse meu interesse, né, em aprender, né, e aprender o inglês melhor e cada dia melhor e procurar saber as palavras que eu não sabia, depois de 1 ano trabalhando nessa empresa aí uma outra empresa descobriu, né, que tinha uma vendedora de software que ela vendia para Brasil, para América Latina, países que falam espanhol e inglês. Pensa na oportunidade, gente. Pensa na oportunidade. Vale a pena você ter um caderninho? Vale a pena.
Vale a pena você pôr um dicionário no seu celular, baixar um Oxford, bem simples, mas baixar um Oxford no seu celular, compra aí, sabe? Você gasta dinheiro com um monte de coisa, né, na Amazon. Eu não quero dar aqui lição de moral não, tá? Mas, assim, só um alerta, uma coisa que eu acho legal de falar. Tenta botar um pouco mais de investimento em você, em você. Investe em você, vai valer a pena, tá? Enfim, né? Tudo isso veio, né? Retornou, porque daí essa outra empresa estava atrás de uma pessoa, né, que pudesse vender América Latina, Estados Unidos e Brasil, né? Enfim, e essa foi a história, tá? Então, a oportunidade existe, mas se você não se propõe a estudar, a aprender direitinho e ter esse esforço, né, de aprender o inglês bem, aí você não vai para frente. Você vai acabar ficando aqui trabalhando pesado todo dia. Não tem nada demais trabalhar pesado, aliás, é ótimo porque as pessoas que trabalham pesado, elas têm mais saúde do que as que ficam em frente do computador, né? Porque elas estão trabalhando físico todo dia. Mas você tem que pensar, né, que você vai chegar numa idade que você não vai mais conseguir ficar limpando casa, né, que você não vai conseguir ficar levando um monte de equipamento de limpeza, subindo escada, descendo, cuidando da casa dos outros, né? Então você, até para você criar uma empresa, né? Aqui também para oferecer serviço, você também tem que aprender inglês, né? E é importante demais, né? A tecnologia hoje, né? Por exemplo, hoje em dia tá tendo muito software, né? Como se fala, aquela inteligência artificial, né? Mas se você ainda nem sequer você aprendeu a fazer uma página web, você não aprendeu nem, sabe? Então, assim, tudo isso, tá? Que você tá perdendo de aprender por causa que você não sabe inglês, né? Então, você tá ficando para trás. Então, você tem que correr, tá? Essa aqui, ó, sinceramente, você tem que correr. Corre, corre, corre. E aprende inglês rapidinho. Então, o método de aprender inglês rapidinho é comunicando, tá? Então, você tem que aprender inglês de uma forma efetiva, rápida e que grava aí nessa cachola aí, né? Porque tem muita gente que esquece, né? Não consegue guardar as coisas, né? E tem uma razão para isso, tá? Que você não guarda as coisas na cachola, né? E é o método de estudar, né? Que faz com que você guarde as coisas, tá? Então, olha só, né? É uma jornada, né? Você aprender a falar outro idioma, né? Então, eu aprendi espanhol, tá? E eu aprendi inglês, né? Então, se você quer aprender inglês, se você quer aprender italiano, se você quer aprender espanhol, inglês, qualquer língua, você tem que aprender o alfabeto, mas bem direitinho. Te falo por quê. Você vai falar, ai meu Deus, essa mulher vem com esse alfabeto. Gente, olha só aqui, tá? Aqui, qualquer lugar que você liga, no banco, no cartão de crédito, gente, eles pedem, can you spell please? Can you spell your last name and your first name? Pode você soletrar o seu primeiro nome e o seu segundo nome? É assim aqui. Então você vai ficar, ai, eu não sei soletrar o alfabeto em inglês. Aí você vai desligar o telefone correndo, né? Você, eu preciso de alguém para traduzir para mim, para soletrar meu nome no telefone. Gente, para com isso, você está aqui nos Estados Unidos, né? Então você deve aprender o alfabeto americano. Se ponha como se fosse uma criança, pega uma semana, né, da sua vida, tá? É uma semana da sua vida, é só uma semana que vai tomar para você aprender esse alfabeto em inglês. Na verdade, 2 dias. Se você pegar e ficar trabalhando, tá, você tá limpando casa, você fica lá, A, B, C, D, vai treinando, minha querida e meu querido. Faz isso, tá bom? Porque você vai destravar o seu inglês imediatamente quando você aprender o alfabeto. Tá bom? Porque o alfabeto, ele é o básico. Você, quando entrou na escola, lembra aí, lá no Brasil, você não foi para a escola e aprendeu o alfabeto? Se você não tivesse aprendido o alfabeto, você acha que você ia ler alguma coisa? Então vamos para o básico, o princípio das coisas. O alfabeto é importante. Tá? Eu fiz um parente meu aqui, que ele é americano, ele gravar um vídeo do alfabeto em inglês, tá? É o Gabe, ele é americano, né? Então você pega o vídeo dele
põe no play e repete com ele o alfabeto, até você gravar, entendeu? Então você grava o alfabeto e aí você vai sentir uma diferença já aí nessa parte, tá? Do alfabeto. Só de você saber o alfabeto, você já vai sentir uma diferença, tá? Eu tava dizendo, né? Se você tá trabalhando em algum lugar e aí você, né, pesado, aí você vai para um escritório aqui nos Estados Unidos, tá? Aí você vai trabalhar no telefone, geralmente telemarketing, alguma coisa assim, numa hora extra, que tem muito telemarketing, né? Eles contratam por hora, por meio período ou à noite. Geralmente você vai ter que saber o alfabeto ao pé da letra. Por quê? Porque quando alguém liga e você tem que tomar dados da pessoa, geralmente você vai ter que saber o nome da pessoa, aí você vai pedir para a pessoa soletrar o nome dela. Aí você não sabe o alfabeto, você vai escrever o nome da pessoa errado, tá? E você vai ser mandado embora. Só isso. Então, assim, é importante, tá? Aí tem um monte de gente que fala, ai meu Deus, alfabeto. É importante. Tem um monte de gente ensinando inglês que não fala isso pra você. Não fala, nem ensina o alfabeto. Esse que é o problema. Aí você fica entravado lá, entrevado na verdade, né? Lá no meio do curso do inglês que você não sabe o básico, a fundação do negócio, tá? E aí você não avança porque você vai sempre estar faltando alguma coisinha ali, porque exatamente a fundação do seu inglês, que é o alfabeto, né? Aí quando você souber o alfabeto, você vai ter que saber isso tudo, tá? Eu tô falando pra você porque eu quero que você saiba o que você vai aprender, né? Você deve saber o que você tem que aprender primeiro, né? Porque todo mundo quer aprender, mas não quer saber o que, como e quando e como é. Então, para você aprender o inglês, tá? Você tem que saber o alfabeto e depois você tem que saber como funciona as vogais com cada consoante, quando tem duas vogais, duas consoantes juntas, né? Como por exemplo, né? A palavra também aqui, né? É to, é T-O-O, né? Então tem duas letras Os. E agora, como é que eu leio isso? Como é que eu falo isso? Aí você vai tu, não, você vai falar to, não, você vai falar to, né? E tem que tomar cuidado, se você falar to, você tá falando número 2. Veja só, né? Então a pronúncia, né? É a pronúncia. Então você tem que saber falar to e to, né? Que é o número 2, né? Então olha só, tudo isso é falar em inglês, comunicação em inglês. Você tem que saber pronunciar e é isso aí que a gente vai aprender aqui, tá? Eu vou passar muito vídeo aqui com várias coisas para você aprender, repetir, fazer exercício. Todos os meus vídeos, tá? Eles são feitos para você fazer exercício, para você ouvir e repetir, e aí você escrever, e você pesquisar, você põe no Google, você, nossa, faz miséria, você vai atrás para você poder falar esse tal desse inglês. Tá bom? Então é isso que eu quero que você faça, gente. Eu quero muito que você aprenda esse inglês aí, né? Então olha só, então como eu tava falando, né? A pessoa liga, né, para você, hi, how are you? Oh, good. How can I help you, né? Como eu posso te ajudar? Eu preciso pagar, fazer isso, fazer aquilo, tal. Aí você vai ter que usar um computador, né? Aí você vai lá. Qual o seu nome? A pessoa fala o nome dela. Aí você, meu Deus, não entendi. Você pode repetir, por favor? A pessoa fala o nome dela. Aí você, eu não consegui entender. E você, imediatamente, você tem que pedir. Não perca tempo, porque essas pessoas, você tá entendendo o que eu tô falando? E aí já começa a querer ir embora, já, né? Então você vai ter que pedir o nome da pessoa e ela vai ter que soletrar, e é o alfabeto americano. Ela vai falar Mary. Aí você escreve Mary, né? M-A-R-W. Escuta aqui que eu vou falar pra você aqui. Olha aqui que incrível. Aí ela fala, não é Mary, assim, é Mary. Não, aí você põe lá M-A-R-A-R-I-E, né, que é Mary.
Então você vai ter que saber esse tal desse alfabeto americano, gente. Não brinca não. É todo dia quando eu ligo cartão de crédito, que eu ligo para algum serviço, é todo dia o tal do alfabeto. Aí eu tenho certeza, você não precisa me falar, eu não preciso de confirmar com ninguém. Eu tenho certeza que você nem tenta fazer as coisas porque você não sabe soletrar as palavras em inglês. Aí você fala, meu Deus do céu, como que eu vou atender esse telefone? Como é que eu vou arrumar um emprego melhor? Porque eu nem sei como que eu vou fazer isso, né? Então, assim, é isso, tá bom? Você vai aprender a fundação do falar inglês, né? De falar inglês. Para que você tenha sucesso em 2023, para que você tenha o seu inglês fluente, para que você possa contatar aquela amiga ou amigo lá internacional que você estava querendo conhecer, né? Que tem muita gente que fala, eu quero encontrar um marido americano, eu queria encontrar uma namorada americana, né? Então tem muita coisa assim, né? Eu queria Tem muita gente, tá, que fala inglês, mas tem medo de falar porque fala errado, aí fica com vergonha, né? Então isso tudo tem como melhorar, mas muito, 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 tá? Muito mesmo, tá? Tem uma coisa também, tá, que eu quero falar, que é relativo a você ter paciência com você. Por quê? Né? Você sabe por que você tem o sotaque quando fala? Por que o japonês não consegue falar a letra R, né? Que nem meu pai japonês, né? Ela já faleceu, mas ele falava laranja, 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 ele falava laranja. Era bem assim, né? Então, o porquê, né, que é difícil, né, de falar outro idioma e ter esse sotaque, é difícil de falar as palavras. Porque nós, quando falamos, né, o português, a gente usa outros músculos no rosto, né? E quando você fala inglês, né, aí você tem que mudar e usar outros músculos que você nunca usou para falar. Então é muito difícil no começo, mas depois você vai criando, né, como fazer ginástica, né? Ginástica facial. Você começa a usar certas palavras, jeito de falar, e aí os seus músculos vão se modificando, né? Vão se acostumando e mesmo assim vai sempre ter um sotaquezinho, um acento brasileiro. O que é um charme, vamos falar a verdade, porque aqui nos Estados Unidos muita gente gosta, fala, eu adoro escutar você falar inglês. Né? E você vai ouvir muito isso, porque o americano gosta muito de ouvir brasileiro falar inglês, tá? Porque acho que o nosso jeito de falar é suave, né? Assim, tal, então acho que eles gostam por causa disso, né? Mas assim, por exemplo, quem mora no Nordeste, né, que fala Márcia, né, ao invés de falar Márcia, né, eu acho que vai ter que treinar um pouquinho mais, tá? Então você tem que saber disso, porque até você treinar o seu músculo facial, sua língua, garganta, tudo para falar, né, o inglês, né, falar o R, né, com rarará, né? Então vai demorar um pouquinho, mas você vai conseguir, tá? Aí quem mora no sul, que fala o R, né? Que fala Márcia, né? Então esse aí, né, vai um pouquinho mais rápido, né? Que nem gente de Minas, né? Que fala inglês bem rapidinho. Então, assim, tem um monte de coisinha que você tem que saber e que são as dificuldades que podem aparecer, né? Então, o músculo do rosto, né? Que você vai ter que treinar, né? E durante a fala, o treino, você vai conquistar, né? Essa agilidade, né? É como fazer ginástica, tá? Como eu tô falando para você. Né? E tem várias coisas, né? Porque, assim, por exemplo, né? Tem palavras que se você não falar, né, direitinho, pode te causar problema, né? E daí tem que aprender, né? Você já ouviu falar que tem palavras que você tem que falar com a língua aqui, ó, né? Em cima aqui no céu da boca, né? Na frente do dente, assim, soltando, assim, né? Então tem muita gente que fala happy birthday, né? Tem gente que fala happy birthday. Não é happy birthday, é happy birthday, né? Então aqui, ó, né? Tudo isso você vai treinar. Você tem que treinar todo dia. Birthday, birthday, né? Thank you, não é thank you,
né? Obrigada, veja uma palavra que você tem que falar todo dia, né? Thank you. Então você não vai falar thank you, porque thank you é outra coisa. É tanque, né? Tanque. Eu thank you. Eu não sei, já nem dá. Então assim é thank you, né? Então você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, não se judie, não se invalide, tá? Porque quando você menos esperar, você vai estar começando a ter uns ganhos falando inglês, assim, sabe? Você vai começar a ver que, opa, tô entendendo melhor, tô falando melhor, né? E aí dali você vai voar altos voos e quiçá um dia você lembre da dona Márcia Johansson, que você aprendeu inglês com ela. Ok? Então, olha, eu agradeço muito você que está aqui assistindo meu vídeo e eu espero muito que esse ano seja o ano da virada para você em relação a esse tal do inglês, tá? Então é isso aí, ficamos aqui. Agradeço a sua presença aqui no meu canal. Põe um like no meu vídeo, né? Compartilha com um amigo que você tenha que precisa de ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo e me siga aí para você receber toda vez um alerta quando eu postar um vídeo aqui no canal do YouTube, tá bom? Obrigada, até mais, tchau, tchau.